Olá, meus amigos, minhas amigas que se preocupam com o meio ambiente, sejam bem-vindos à parte 14 da série sobre como reduzir os impactos ao meio ambiente através das decisões de consumo. Porque a gente sabe que no Brasil o número 13 é um número de azar, então por isso eu estou fazendo a parte 14. E como eu prometi no vídeo anterior, eu vou apresentar hoje soluções, obviamente focadas em sustentabilidade, para você reduzir o seu custo de vida e, por tabela, ter mais qualidade de vida. É claro que essa qualidade de vida se reflete tanto assim para você, pessoa física, como também por tabela para pessoa jurídica. Então, por tabela pessoa jurídica, o que vai ter é, de forma mais objetiva, a redução nos seus custos operacionais. E que daí pode ter mais margem de lucro, e daí faz o que bem entender, certo? Vamos lá. Existem 4 pontos que eu vou abordar aqui, porque são 4 necessidades que são basicamente transversais. E alguma pode ser, sabe, um pouco mais, um pouco menos, mas essas 4 necessidades são energia elétrica, água, gás e limpeza. Ok, vamos lá. Energia elétrica. Quais são as fontes sustentáveis, as soluções disponíveis no mercado? Solar fotovoltaica, eólica e MCH. Ou seja, essas são as que estão disponíveis no mercado. Se você está perguntando, tá, o que é MCH? MCH é uma microcentral hidrelétrica. Fazendo aqui um pequeno parênteses, uma explicação rápida. Em escala, existem aquelas grandes hidrelétricas, como por exemplo Itaipu. Existem as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que obviamente é uma coisa menor que Itaipu, e a MCH é a microcentral hidrelétrica. Obviamente, a questão é de... O tamanho delas causa impactos diferentes. Obviamente, a menor, que é essa MCH que eu acabei de falar para vocês, ela causa um impacto que é muito próximo de zero, se não for igual a zero. E claro, para você ter essa MCH, microcentral hidrelétrica, você precisa obviamente ter algum curso da água. Rio, córrego, cachoeira, enfim. Mas isso, é claro, depende muito de onde você estiver e tal, e esse geralmente é mais adequado para áreas mais afastadas, onde normalmente a rede elétrica costuma ser monofásica ou, quem sabe, bifásica, certo? Mas, assim, de forma geral, essa combinação, alguma combinação entre a solar fotovoltaica e a eólica costuma ser, né, fácil de atender, de ser instalado em, vamos dizer assim, 100% dos lugares. Desculpe. E que essas duas, a solar fotovoltaica e a eólica, elas são complementares e se você também, se você decidir instalar essas duas para você ter a maior autonomia possível, obviamente você instalando essas duas, você, claro, vai reduzir bastante os seus gastos com a conta de luz. Ok, em primeiro lugar, essa redução vai ajudar a pagar o sistema, porque normalmente as pessoas compram de forma financiada. E assim que terminar o financiamento, que obviamente esses produtos têm uma vida útil longa, então pagou isso ali, então tudo que vem depois disso é basicamente lucro. E de alguma forma economia para o seu bolso, certo? Que daí você pode fazer outras coisas que você quiser com esse dinheiro. Então, vamos imaginar assim, você quer tornar sua casa mais autônoma possível, ou simplesmente quer reduzir seus custos com eletricidade, seja para sua empresa, seja para sua casa, para uma combinação dos dois, porque a gente sabe que o home office é uma realidade que está aí. Então, com isso, é importante frisar que esses dois, tanto solar fotovoltaica quanto eólica, eles são para geração de energia. Para você ter não somente a geração, mas você ter um sistema que tenha a maior confiabilidade possível, é importante que você tenha algum sistema de baterias para armazenar o excedente de energia produzida, porque a eletricidade é uma coisa instantânea. Então, aquilo que não é consumido na hora
Se não tiver um sistema de bateria, simplesmente se perde. Porque assim, se você tiver um sistema misto, vamos dizer, solar fotovoltaico e eólico que seja conectado na rede, na rede no caso é o Sistema Interligado Nacional, se no sistema, por qualquer motivo, tiver um blackout, então você por tabela também acaba ficando sem energia, por questões de segurança, que isso é obrigatório, certo? Então, essas são algumas alternativas, isso para geração de energia. Vamos agora às soluções de água, que aí tem um pouquinho mais amplo. Desculpe. Vamos lá. E no tema água, vamos dizer assim, ó, vamos separar primeiro por temperaturas, água quente e água fria. Para geração de água quente, porque em uma casa, só para facilitar, cerca de 70% do gasto na conta de luz é do chuveiro elétrico. Portanto, você instalando um sistema, um solar, que seja, um solar térmico, você, em primeiro lugar, vai ter mais segurança do que um sistema a gás, porque se tiver um vazamento de um sistema a gás e tiver, por qualquer razão, uma faísca, isso pode ser um grande cabum. Então, primeira coisa, você instalando um sistema solar térmico, você está evitando também o custo de aquisição do gás. Está evitando um possível acidente fatal com o gás também. E tem outra coisa, né? Você está aproveitando uma coisa que é de graça, a energia do sol, para transformar isso num benefício para a sua casa ou para sua empresa, né? Porque vai saber qual é o grau de necessidade da sua empresa de utilizar água quente, que não seja apenas para limpeza, certo? Porque cada caso é um caso. Então, então imagina, você instalando, digamos assim, nesse momento eu não quero instalar nada de solar fotovoltaica ou eólica. Beleza. Então, você pode instalar primeiro na sua casa ali um solar térmico, que só com isso já vai ajudar a reduzir sua conta em até 70%, o que por tabela com essa diferença vai ajudar a pagar a solução financiada, que essa é a realidade da maioria das pessoas, fazem tudo financiado. E depois que terminar esse financiamento, você continua tendo uma economia, certo? Isso é em relação somente à parte de água quente. Então vamos à parte de água fria, que é continuando esse foco na sustentabilidade. Então, as necessidades de uso de água fria, então, nesse caso eu vou focar no que é não potável, certo? Usos não potáveis. Quais são os tipos de usos não potáveis? Limpeza de calçadas, limpeza de carro, para você regar o jardim, que não tem necessidade de você usar água potável para isso, certo? Isso só para citar 3 que são fáceis de você que está me ouvindo perceber que, isso aqui se encaixa para mim, certo? Então, qual é? Sistema de coleta de água da chuva. Que é assim, então, ou seja, aproveitar no telhado, então, calhas com tubulação, cisterna, para você armazenar água da chuva, porque assim como o sol, a chuva é uma coisa que está aí, de graça, e que você armazenando essa água da chuva, você aproveita para encher em épocas mais chuvosas e em épocas de estiagem, seja quanto tempo for, você tem ali aquela reserva que você pode usar, como esses usos que eu citei, para lavar o carro, para lavar a calçada, para regar o jardim e também, por exemplo,
para você usar em vaso sanitário, porque afinal de contas não existe essa necessidade de você puxar a descarga e despachar aquilo ali com água potável, ok? Certo. Vamos lá. Agora, o terceiro ponto é em relação a, ou seja, gás. Porque assim, todo mundo precisa comer. Então, em algum ponto tem essa geração do lixo orgânico. Esse lixo orgânico precisa receber uma destinação correta. Nesse exemplo aqui do gás, o que eu quero dizer é que existe uma alternativa de mercado, uma solução que se chama um biodigestor, que assim, existem dois tipos de biodigestor. Um que é para tratamento de esgoto, porque nas áreas, nos lugares de forma geral, em condomínios ou onde for, onde existe a obrigação de que cada lugar, né, cada parcela tenha o seu tratamento de esgoto, vamos dizer assim, então em algum momento vai precisar fazer alguma destinação daquele lodo. E obviamente isso não pode simplesmente ser largado por aí. Então, se você tem muita geração de matéria orgânica, seja o lixo orgânico, seja esterco animal, seja o lodo desse tratamento de esgoto, isso precisa receber uma destinação correta. Então, com o biodigestor, que produz biofertilizante e também biogás, que no caso é da empresa Home Biogas, não que eu esteja sendo patrocinado por essa empresa, tá? Só para constar. Mas se eles quiserem dar uma ajuda aqui para esse vídeo, eu agradeço. Então, nesse tipo, você pode colocar ali tudo isso, lixo orgânico, incluindo as fezes do seu pet, que produz ali o biogás e o biofertilizante. E, obviamente, como esse sistema precisa também ser alimentado com água, então nada melhor do que você usar água da chuva, porque esse tipo de sistema da Home Biogas funciona numa proporção 1 para 1. Então, para cada quilo de lixo orgânico que você bota ali, você precisa colocar junto 1 litro de água para que aquelas bactérias possam fazer o trabalho e manter sempre estável o sistema, certo? E vamos lá. Então, foi energia elétrica, foi água, gás e, claro, por último, mas não menos importante, a questão da limpeza. Então, com foco na sustentabilidade, existe uma empresa chamada Simple Clean, que trabalha com produtos de limpeza ecológicos, que eles são neutros, ou seja, pega neutro, e portanto as tuas mãos não serão sacrificadas, por assim dizer, são biodegradáveis, então aquela água que mistura com produto de limpeza depois do uso não vai causar maiores impactos ao meio ambiente. E também tem outra coisa, a Simple Clean, além de ter esses produtos de limpeza ecológicos, que são seis diferentes para atender as diversas necessidades, também faz a logística reversa dos frascos e galões dos concentrados vazios a partir da segunda compra. O que significa logística reversa? É o seguinte, logística é todo o conjunto de etapas que é necessário para que um produto ou serviço alcance o consumidor final. A logística reversa, justamente, ela faz o caminho oposto. Justamente ela se preocupa, com a logística reversa, existe a preocupação de que aquele produto que chega ao consumidor final, seja pessoa física ou empresa, ele retorne para quem produziu. Então, se você quer também reduzir os seus, além de reduzir, obviamente, reduzir o custo por limpeza, porque esses produtos eles são concentrados de alto rendimento, então você vai ajudar o meio ambiente. E se você se preocupa com a sigla ESG, a Simple Clean tem a solução para a letra E, que é a parte ambiental. Meus amigos, minhas amigas, se vocês gostaram desse vídeo, agradeço e
Até a próxima. Tchau!